Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu me chamo Alexandro, tenho 37 anos, sou casado, temos 2 filhos, a Sofia de 7 anos e o Pedro recém-nascido, que nasceu no dia 14 de março. Então é um bebezinho aí. O Pedro é a criança mais nova da comunidade, apesar de ter algumas grávidas aí já que está para ganhar neném também, mas hoje é a criança mais nova da comunidade. E é com muita alegria que eu estou aqui para partilhar com vocês o tema de sobre visita aos doentes, a visita aos enfermos, né? Que nós podemos englobar nesse tema também, que é a visita ao idoso, ao morador de rua, à pessoa com algum tipo de deficiência. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que o foco de toda visita ao doente é levar a pessoa de Jesus, é levar ao doente aquilo que uma mensagem de salvação, uma mensagem de alegria, de esperança. E saber que o próprio Jesus fez isso. Jesus veio para curar o doente. Na palavra de Deus, em Marcos capítulo 2, versículo 17, ele nos diz assim: ouvindo-nos, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, o próprio Jesus veio visitar os doentes. Jesus curou o cego, Jesus curou a mulher com fluxo de sangue, que padecia de um fluxo de sangue fazia 12 anos já. Ela já tinha procurado todos os médicos, já tinha gastado todo o seu dinheiro com outras pessoas, porém, no momento de fé, ela ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela fez de tudo para estar diante dele, aonde, através da tua fé, ela tocou na orla do seu manto e foi curada. Jesus foi ao encontro da sogra de Pedro, curou a sogra de Pedro. Jesus curou os leprosos. Então, se você que está escutando esse vídeo nesse momento, está assistindo esse vídeo, passa por algum tipo de enfermidade, esteja passando por qualquer tipo de dificuldade, onde a enfermidade te alcançou de alguma forma, eu queria te dizer uma coisa: Jesus te ama. Jesus veio por causa de você. Jesus está presente na tua vida e Ele nunca vai te abandonar e nunca te abandonou, assim como Ele nunca abandonou nenhum dos doentes. Todos os doentes que se aproximaram de Jesus foi curado. E eu queria te dizer uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. Independente da sua situação, independente da doença que você tenha, muito mais do que a cura física, Jesus quer te trazer a cura da tua alma. Jesus quer curar o teu coração. Isso é muito mais importante do que a cura, do que qualquer cura de qualquer enfermidade física. É você voltar o teu coração para Jesus e deixar com que Ele haja sobre a tua vida, Ele te ame e cure você de todas as suas enfermidades. Então, se você estiver passando por alguma enfermidade, pode ter certeza, procure a igreja para que você possa receber uma visita, mas você nesta quaresma é chamado também a visitar um doente, a procurar uma pessoa, a procurar alguém que esteja passando por algum tipo de necessidade física, ou talvez, igual no começo desse vídeo, eu falei que tivesse por algum tipo de enfermidade, ou até mesmo por causa da idade, esteja passando por alguma dificuldade, você é chamado nesta quaresma, mas não só na quaresma, a sempre ir buscar essas pessoas. Porém, para você viver isso, você precisa... Eu vou passar para você aqui algumas dicas do que fazer quando você vai visitar um doente. Não é só simplesmente vim, cheguei, estou aqui. Não, você precisa se preparar para isso. E é isso que eu vou falar um pouquinho para você também nesta noite. Eu vou te dar aqui 10 dicas de como fazer para poder visitar um doente, do que você deve fazer. A primeira dica é você ter a certeza, essa é a primeira dica, você ter a certeza que foi o Senhor que te deu essa missão. Alguém pode ter te convidado para poder fazer isso, mas foi o próprio Cristo que te convidou. Então você é um enviado do próprio Senhor. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é sempre levar uma boa notícia ao enfermo.
Não vai lá levar uma notícia de desesperança, você tem que levar uma notícia de esperança para o enfermo. A terceira dica é deixar seus problemas de lado. Você, ao ir ao encontro do enfermo, você muitas vezes tá passando por algum problema particular, algum problema pessoal, mas isso tem que ficar de lado. Porque neste momento você é o rosto de Cristo, então você está indo levar a esperança para uma pessoa. A quarta dica, não usar textos longos. Se a pessoa está passando por algum momento, algum tipo de enfermidade, algum tipo de esteja debilitada por alguma coisa, ela não vai querer ouvir você ler um capítulo inteiro da Bíblia. Então não leia textos longos para essa pessoa. Outra dica, a quinta dica, é você ter o propósito de levar sempre Jesus. Evitar também, além do texto, evitar discursos longos, longas pregações. Você tem que falar sim de Jesus, mas não faça longas pregações para essa pessoa. E você ore de acordo com a necessidade da pessoa. Se a pessoa tem uma enfermidade, sei lá, na perna, ore pela essa enfermidade. Não vá orar pela dor de cabeça da pessoa, por quê? Porque a enfermidade dela não é aquela. Sexta dica, nunca se promova. Faça isso no silêncio, faça isso no esconderijo. Você não está lá para se promover, para promover nada. Você está lá para ser a pessoa de Jesus para esse enfermo. Então nunca se promova, não tire fotos, não coloque nomes, não coloque em suas redes sociais que você está indo visitar tais enfermos, porque a sua recompensa não é essa. A sua recompensa é levar a pessoa de Jesus para esse enfermo. Outra dica, nunca falar nada que desanime o doente. A salvação é para todos. A gente não sabe o motivo, muitas vezes, que levou a pessoa àquela enfermidade. Mas se você mesmo assim você souber, nunca coloque para a pessoa que nunca dê mensagem de desânimo para ela. Você está ali para levar salvação, independente do que tenha levado essa pessoa a chegar nessa situação, esse enfermo a chegar nessa situação, você está lá para levar Jesus para ela. Oitava dica, fale pausadamente. Se a pessoa está passando por um momento de enfermidade, talvez ela esteja com alguma dificuldade em poder escutar. E além de falar pausadamente, é importante você ir verificando os gestos das pessoas, os sinais delas. Então, ao visitar o doente, ao ir lá conversar com o doente, verifique como ela está absorvendo isso. Porque muitas vezes você está falando para ela, ela acaba dormindo. E aí, você continua falando? Entra ali no momento de oração. Então, devido à doença, muitas vezes ela está medicada, então está até inconsciente. Então, você vai ali e reze pela pessoa. Nona dica. Use o exemplo sempre de Jesus. Se a pessoa está passando por algum momento de sofrimento, fale para ela de Jesus, fala para ela o quanto Jesus sofreu e que independente do sofrimento que ela esteja passando, Jesus é a salvação da vida dessa pessoa. E a última dica é estar sempre na presença de Deus. Você precisa estar em oração. Como você vai dar algo para alguém se você não tiver este algo? Então você precisa estar cheio da presença de Jesus para você poder levar Jesus para a pessoa. Então isso é muito importante. E resumindo essas dicas, o mais importante é você guardar e você saber que o foco sempre é levar Jesus. Nunca é levar nada de diferente do que a pessoa de Jesus. É levar uma mensagem de esperança e focar na pessoa de Jesus. O nosso maior exemplo de visitação de doentes ou visitação de pessoas com algum tipo de enfermidade ou até de idosos, nós podemos seguir é a Virgem Maria. Ao receber a visita do anjo Gabriel, ela recebeu a notícia do anjo que a sua prima Isabel estava grávida, estava no seu 6º mês de gestação, onde ela tinha uma idade avançada. Então, imediatamente, ela partiu para a casa de Isabel e, ao chegar na casa de Isabel, ela passou 3 meses na casa de Isabel. E nesses 3 meses que ela passou com Isabel, ela serviu. Ela foi lá para servir. Ela foi lá para levar o Salvador que ela carregava no ventre dela, porém ela foi lá ajudar nos deveres domésticos de Isabel. Então Nossa Senhora é o nosso maior exemplo de servir. Nossa Senhora, se espelhe em Nossa Senhora, porque ela é o nosso maior exemplo de visitar o doente, de levar Jesus para o doente. Então, independente da situação que esse doente esteja, leve a salvação para ele, leve Jesus para ele. Existem também alguns casos que é necessário a pessoa começar a receber.
começar a receber comunhão em casa. E para isso acontecer, eu também, ao me apresentar, eu não falei, eu sou ministro da Eucaristia. Então eu levo a comunhão para o doente, eu visito o doente constantemente. Só que antes disso, é necessário você saber que existe um sacramento atrás disso. Para o doente começar a receber comunhão em casa, ele precisa receber a visita de um sacerdote, onde o sacerdote vai atender a confissão dele, e muitas vezes, além de atender a confissão ele vai receber um sacramento chamado a unção dos enfermos. O que seria isso, Alexandre? Você pode estar me perguntando agora. Unção dos enfermos é um sacramento de encerramento. Chamado também como conhecido popularmente como extrema unção. Mas na verdade, não significa que a pessoa recebeu o sacramento da unção dos enfermos, ela já vai morrer. Não é isso. É o encerramento de um ciclo cristão que se inicia no batismo e termina com a unção dos enfermos. Quem pode receber a unção dos enfermos? Pessoa com risco de vida, pessoa com idade avançada, uma pessoa que vai passar por um procedimento cirúrgico que qualquer anestesia hoje é considerado um procedimento de risco. Então, se a pessoa vai passar por qualquer tipo de procedimento cirúrgico, ela pode receber isso. E quem pode administrar a unção dos enfermos? Somente o padre ou o bispo. Não pode ser administrado por diácono. Por quê? Porque conforme a palavra de Deus, em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, a unção dos enfermos ela é um sacramento capaz de perdoar pecado. E quem pode perdoar pecado é o padre ou o bispo. Não pode ser administrada por diácono. Então, tem que se procurar da igreja. Na palavra de Deus, em Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz assim: está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam orações sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecado, serão perdoados. Muitas vezes o enfermo não tem condição de confessar, dependendo ele já está numa situação, no estado vegetativo, ou ele não tem ciência do sacramento da confissão. Então, o sacramento da unção dos enfermos é capaz de perdoar todos os pecados da vida desse enfermo. E a partir disso, com a visita de um sacerdote ou de um bispo, o ministro da Eucaristia começa a levar comunhão para essa pessoa. E essa pessoa, semanalmente, vai recebendo a visita de um ministro, onde ele recebe a comunhão e recebe também. Ali nós fazemos a celebração da Eucaristia, uma celebração, como a pessoa está enferma, então uma curta celebração, 10, 15 minutos, e ministramos ali o sacramento da comunhão. Damos a comunhão para esse enfermo. Ao receber a comunhão, esse enfermo continua em estado de graça. Então, se ele vier a óbito, acontecer qualquer uma outra coisa, esse enfermo pode ser restabelecido e esse enfermo vai para o céu, porque ele recebeu o sacramento. E o sacramento da igreja é capaz de levá-lo para o céu. Então, é muito importante nós vivermos isso. É muito importante nós sabermos isso e termos a certeza que a partir do momento que nós estivermos com Jesus, independente do que nós tivermos vivido, Ele pode nos salvar. Ele pode restabelecer a minha vida e a tua vida. Então, independente da situação que você esteja passando, Jesus te ama. Jesus é capaz de restaurar a tua vida. Jesus é capaz de restaurar a tua história e curar toda a sua história, independente da enfermidade que você esteja passando. Se aproxime de Jesus. Siga o exemplo de Nossa Senhora. Siga o exemplo dos santos. E deixa com que Jesus cure e restaure a tua vida e restaure o teu coração. Para encerrar, eu gostaria de falar uma frase de um santo que é o padroeiro dos enfermos. São Camilo de Leles viveu do ano de 1550 ao 1614. Ele nos diz assim: os doentes são as pupilas e o rosto do próprio Deus. Então, quando você está visitando um enfermo, você está levando Cristo para esse enfermo, mas você está indo ao encontro do próprio Cristo. Então, não deixe de amar o enfermo, não deixe de fazer essa obra assim de caridade e deixar com que Jesus transforme a sua vida através disso. Isso é maravilhoso fazer. Isso é maravilhoso. Então, que você seja, independente da situação que você esteja vivendo, que Jesus possa restaurar a tua vida, restaurar a tua casa, restaurar a tua família. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de viver uma experiência profunda com o Senhor nesta quaresma e daqui para frente ter uma vida próxima do Senhor. Siga a comunidade católica Nascer de Novo nas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube também.
e compartilhe esse vídeo. Padre Jonas da Bíblia nos dizia que o evangelizador, aquela pessoa que compartilha a evangelização e ajuda na evangelização, tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, evangelize através dos vídeos da comunidade católica Nascer de Novo. Amém? O Senhor